Nas últimas décadas, vimos jogadores entrarem na NBA com alguns dos conjuntos de habilidades mais únicos de todos os tempos. Um armador de 2,8 metros com habilidades de passe de elite, que também foi escolhido várias vezes para o primeiro time de defesa. Simmons cobriu muito espaço para impedir essa jogada. Um ala de 2,6 metros, 109 quilos, que teve talvez a melhor temporada da história do basquete universitário como calouro, com tanto talento e entendimento do jogo que parecia impossível ele fracassar na NBA. Mas ele fracassou. Todos eles fracassaram. Recentemente fiz um vídeo sobre jogadores da NBA com habilidades incomuns, inesperadas para se destacarem na liga, como Gary Payton II, que possui habilidades de pivô apesar de ser um armador de 1,88 metros, ou Naz Reid, que é um pivô de 2,06 metros e 122 quilos que joga como um ala armador. Ou Kyle Anderson, talvez o jogador mais incomum da história, que teve uma carreira longa e prolífica, mesmo sendo o mais lento e menos atlético de todos os tempos. Neste vídeo, vamos dar uma olhada no extremo oposto do espectro. Jogadores que eram considerados grandes promessas ao entrar na NBA por causa do quão único era o conjunto de habilidades deles. No entanto, apesar de serem únicos, isso acabou dando errado. Em vez disso, o conjunto de habilidades deles era tão único a ponto de levar ao fracasso. Este é o FCW, isso é com a mão esquerda. Vamos analisar o que deu errado com esses atletas e se seus treinadores ou equipes poderiam ter feito algo diferente para salvar suas carreiras. Vamos dar uma olhada detalhada. Ben Simmons. Eu sei que Simmons virou piada depois que essa jogada aconteceu. Editado ao vivo, mas é aí que você percebe que o problema está na sua cabeça, Ben Simmons. Você tem que arremessar essa bola. Seja confiante. Todos nós lembramos disso e todos nós rimos disso. Essa única posse pode ser citada como o ponto de virada na carreira dele, já que tudo desandou desde então. No entanto, acho que as pessoas não percebem o quão único ele realmente era quando foi escolhido como a primeira escolha do draft. Simmons não era um armador alto comum. Ele era comparado ao Magic Johnson, mas defensivamente, por alguns anos, ele talvez tenha sido o defensor mais versátil da liga em sua posição, com uma idade tão jovem. Ele liderava o ataque e, ao recuar na defesa, às vezes marcava o pivô adversário. Com a formação do time, Simmons costumava ser o segundo mais alto dos Sixers em quadra. Mas quando Joel Embiid inevitavelmente se machucava ou estava descansando no banco, Simmons continuava marcando o mesmo cara, porque o time confiava tanto nele na defesa. Os Sixers o utilizaram de uma forma que ninguém jamais imaginou ser possível para um armador, assumir as responsabilidades defensivas do seu pivô superstar e fazer isso com sucesso. Talvez já tenhamos visto Magic atuar como pivô, principalmente quando substituiu Kareem nas finais da NBA. Simmons se destacou na defesa, sendo eleito para o primeiro time defensivo em temporadas consecutivas nos seus 4 primeiros anos na liga. Na verdade, ele teve melhor posição na votação de defensor do ano que o próprio Embiid. Engraçado como, ao olhar para trás, vemos Embiid como o pilar defensivo do Philly, mas na verdade Simmons foi o melhor defensor do time. Os melhores anos da vida dele já foram esquecidos. A queda de Ben Simmons era inevitável. Sempre brincamos que essa jogada acabou com a carreira dele mentalmente, e depois disso ele fez 2 cirurgias na parte inferior das costas. O real fator que prejudicou sua carreira... No Brooklyn, ainda era possível ver sinais do jogador que ele foi, uma ameaça constante de triplo-duplo, o que sempre o tornou promissor. Mas sua mobilidade e o problema crônico nas costas eram tão graves que ele mal jogava 2 ou 3 jogos seguidos. Estava claro que a carreira dele acabaria cedo demais. No entanto, olhando para trás, se formos honestos, ele realmente não recebeu nenhum apoio do time, porque tanto Doc Rivers quanto Joel Embiid o colocaram na fogueira durante entrevistas públicas, o que é meio chato. Estou falando do ataque. Ben só tentou 4 arremessos e deixou de enterrar a bola no final. Se Simmons não fosse tão odiado pelo público em geral, seria inaceitável seu técnico criticá-lo diante de um repórter. Simmons nunca foi forte o suficiente para lidar com críticas, e eles sabiam disso, mas se você joga na Filadélfia, tem que ter casca grossa. Em uma entrevista, ele disse uma vez, abre aspas, eu estava em um lugar tão ruim que pensei, porra. Tento chegar aqui, mas vocês só jogam mais coisas em cima de mim em vez de ajudar. E tudo o que eu queria era ajuda, eu não sentia que recebia isso dos treinadores ou dos companheiros de equipe.
Talvez a pressão tenha sido grande demais para Simmons. Ele nunca teve a mentalidade certa para ignorar as críticas e continuar jogando apesar disso. Seu fracasso vem de não suportar a pressão de ser estrela da NBA e as lesões nas costas encerraram sua carreira. Michael Beasley. O draft da NBA de 2008 foi uma disputa entre dois homens. Michael Beasley, um jovem de 18 anos com 2,06 metros de altura e 109 quilos. Adolescente no corpo de adulto, é visto como um dos mais versáteis e explosivos pontuadores da história dos calouros universitários. Beasley liderou sua conferência simultaneamente em pontuação e rebotes. Tive a chance de conversar com ele antes do jogo. Beasley atacando Darnell Jackson e fazendo a bandeja. Depois teve Derrick Rose, que não teve os mesmos números de Beasley, mas acelerou no torneio da NCAA, onde liderou Memphis ao Campeonato Nacional de 2008. 35, Rose invade o garrafão e... sim. No fim das contas, foi Rose quem se tornou o favorito para ser a primeira escolha do draft. Na época do draft, a maioria dos times ainda via Beasley como um talento geracional em pontuação e o comparava à segunda escolha do draft anterior, Kevin Durant. Ao contrário de Kevin Durant, Beasley já tinha físico de adulto e jogava de forma mais física e dominante no garrafão. Isso deveria garantir seu sucesso. Antes, muitos temiam Kevin Durant só por ele ser magro e esguio. Por isso, Beasley deveria ser uma versão ainda melhor dele. A questão é que o estilo de jogo físico em que Beasley confiava acabou sendo também seu maior defeito. Ao chegar à NBA, Kevin Durant rapidamente dominou com sua pontuação de perímetro. Ele tinha um arremesso tão suave, um repertório ofensivo profundo de qualquer lugar da quadra e conseguia pontuar com muita facilidade. Michael Beasley, infelizmente, foi jogado direto no fogo como ala pivô em Miami. O que eles rapidamente perceberam foi que as mesmas qualidades que ele tinha na universidade, como sua força física e os rebotes, essas habilidades evaporaram quando ele teve que enfrentar os pivôs de verdade da NBA, que eram mais fortes do que ele. Sem essas vantagens, restou só um ala de 2,06 metros, sem posição definida, incapaz de competir com os grandalhões e sem habilidade suficiente no perímetro para pontuar ali. Talvez Beasley tenha confiado demais no físico na universidade e, quando isso foi neutralizado, seu ataque ficou mais limitado do que se imaginava. Por muitas décadas, havia a percepção de que um jogador rotulado como tweener era o prospecto mais arriscado no draft. Basicamente, um tweener é alguém que tem 1,98 m, 1,99 m, mas não se encaixa em nenhuma das posições de ala. Em teoria, um tweener como Beasley seria forte demais para alas e rápido demais para outros alas pivôs. Na verdade, a maioria dos tweeners como Beasley não joga bem em nenhuma posição por falta de habilidade para explorar o desajuste. Sem contar que, defensivamente, é um pesadelo ainda maior. Beasley se mostrou lento para marcar alas e fraco e ingênuo para proteger o aro e defender o garrafão. Esse era seu maior obstáculo. Seu impacto negativo na defesa era tão grande que, mesmo pontuando, não compensava. É por isso que em toda a sua carreira de 12 temporadas, o plus-minus total de Beasley é negativo 1005. Durante toda a carreira dele, ele teve oportunidades. Os Wolves lhe deram uma chance na posição 3, mas ele não tinha controle de bola para pontuar sempre pelas alas, e sua defesa lenta virou alvo fácil do outro lado. No final da carreira, aos 29 anos, ele teve um breve momento em Nova York, jogando ao lado do jovem Kristaps Porzingis. Ele teve um período de um mês em janeiro, onde mostrou mais do que havia mostrado em quase uma década. Ao longo da temporada, ele fazia seguidos jogos de 20 pontos, mostrando o potencial do jovem promissor de anos atrás. Naquela época, com Porzingis lesionado e Beasley titular, acredito que esse foi o ano do retorno dele. Ano em que ele poderia renovar o contrato e garantir vaga na liga por pelo menos mais 5 anos. Infelizmente, isso foi otimista demais. Sua passagem pelos Knicks resultou em uma intertemporada sem ofertas, exceto um contrato de 1 ano e 3 milhões de dólares dos Lakers. Esse acabou sendo o último ano dele na NBA. Michael Carter Williams. Antes da família Ball se tornar um fenômeno nacional, Carter Williams era o garoto propaganda dos armadores altos e empolgantes, com uma habilidade de passe de outro mundo, e jogava com um estilo extravagante. No segundo ano em Syracuse, liderou a conferência em assistências e roubos de bola.
A melhor forma de descrever o jogo dele seria compará-lo ao LaMelo Ball. Antes do draft de 2013, Carter Williams arremessava pior, mas defendia muito melhor que LaMelo. Michael Carter Williams, indo em direção àquele recorde para um NBA LaMelo. O cara roubava bolas e usava bem sua altura como armador alto e magro, incomodando na marcação e sendo ótimo defensor de ajuda, lendo e interceptando passes. Isso é o que o tornava realmente especial, porque mesmo com seu arremesso totalmente quebrado, ele impactava o jogo de tantas maneiras que podia ser o melhor jogador em quadra sem marcar um único ponto. Meio que como um Rajon Rondo super alto. Mesmo com um arremesso ruim, vimos seus instintos defensivos de elite durante toda a carreira na NBA, especialmente no primeiro jogo. 30 de outubro de 2013 contra o atual campeão Miami Heat. 22 pontos, 7 rebotes, 12 assistências, 9 roubos e só um desperdício de bola. Chegar forte na NBA e já atuar assim contra o melhor time da liga, isso definiu o que ele deveria ser, elevando ainda mais o nível de exigência. Todos os pontos fortes elogiados apareceram em quadra e pelo resto da carreira, Michael Carter Williams buscou reviver essa sensação, perseguindo esse auge. Uma sensação que ele jamais voltaria a sentir. É difícil chamar de fracasso a carreira de alguém que ficou 10 anos na NBA, ainda mais sem ser uma das primeiras escolhas do draft. Foi só a 11ª escolha da classe, considerado tarde na loteria. Em um relatório pré-draft, ele também foi mencionado como um jogador cujo, abre aspas, teto era considerável, mas o mesmo valia para o seu piso. Tem potencial para ser uma estrela, mas também parece ser um cara que pode acabar jogando a maior parte da sua carreira no exterior. MCW era um prospecto de tudo ou nada, e era um resultado muito previsível que ele nunca aproveitasse ao máximo seu conjunto único de habilidades, porque ele entrou na NBA em uma época em que armadores que não arremessavam estavam começando a ser deixados de lado. Não importa o quão boa seja sua visão de jogo, não importa o quão bom defensor você seja, se você for tão inútil no ataque, você não vai conseguir minutos em quadra. Carter Williams teve mais dificuldades para cuidar da saúde, sofrendo contusões no quadril, hematomas no joelho e uma cirurgia no tornozelo que reduziu sua velocidade. Sem seu passo inicial explosivo, ele não tinha qualidade como pontuador. Então, quando chegou a Orlando nos anos finais de sua carreira, ele foi relegado ao banco para trazer um pouco de energia vindo do banco e esperar que sua versatilidade como um talento completo pudesse ser um benefício para seu time. Para ser justo, ele teve sucesso como o principal reserva, ajudando o time a vencer um jogo dos playoffs contra Toronto em 2019. Infelizmente, essa foi a última vez que ele foi relevante. Marvin Bagley III. Bagley será para sempre conhecido como o cara que foi escolhido logo antes de Luka Doncic. Mas poucos perguntam o que o tornou especial desde o início. Perguntando aos especialistas do draft em 2018, a resposta comum era: ele tem o melhor segundo salto da história da NBA. A princípio é tipo, o que isso realmente significa? São jogadas assim que o tornaram único. Segundo salto aqui, provavelmente o melhor do draft. Ele pode ir para a bandeja, e se errar, seu segundo salto é mais rápido que o primeiro da maioria dos jogadores. É quase um tipo de capacidade atlética biônica, algo que não dá para ensinar. O único outro jogador que consigo pensar com um segundo salto tão rápido é provavelmente Shawn Marion nos seus tempos de juventude. Um cara que parecia pular sem esforço, e Bagley seria a versão grandalhona do Marion, com 2,8 metros. A percepção era que Bagley tinha um potencial absurdo, mas também era um prospecto mais arriscado que poderia fracassar devido a um conjunto de habilidades ofensivas muito mais limitado, pelo menos comparado ao DeAndre Ayton. Seu domínio vinha mais da capacidade de salto do que do tamanho, e entre os colegas da NBA, talvez tenha sido o pivô mais atlético de todos os tempos. Logo de cara, dava para perceber que ele era muito cru e seus fundamentos ainda estavam em desenvolvimento. Ações simples como fazer o box out, posicionar-se bem para pegar o rebote ou receber passe, ou executar o pick and roll. Bagley levou anos para se adaptar ao jogo da NBA. Ser draftado pelo Kings durante o ciclo interminável de reconstrução da equipe dificultou seu desenvolvimento, além de uma grave lesão no pé que comprometeu seu segundo ano. Bagley estava fadado ao fracasso desde o início. Após ser trocado por 4 anos seguidos, ele achou paz em sua nova identidade. Nesse período, ele ficou mais humilde e mudou sua mentalidade.
Ele queria ser o destaque da franquia e se incomodava com a atenção dada a Luka, enquanto Bagley lutava para se manter em quadra. Ele costumava pensar demais nisso, mas alguns anos depois, ele foi se tornando, aos poucos, o cara que só quer causar um impacto positivo, mesmo que sua esperança de se tornar uma estrela tenha desaparecido. Todos percebemos cedo que ele não tinha perfil de estrela, pois não conseguia criar o próprio arremesso, nem ser o foco do ataque. Em vez disso, ele desenvolveu melhores habilidades de jogador de apoio, habilidades que os times querem de um pivô para que ele possa continuar na liga. Então, ele adotou a identidade de um jogador de banco dedicado, fazendo tudo para apoiar as estrelas do time. Marshall para Bagley. Na data limite de trocas de 2026, quando Bagley foi trocado para Dallas, em seu primeiro jogo lá, ele fez 16 pontos, 12 rebotes e 4 tocos, incluindo impressionantes 8 rebotes ofensivos. A estreia dele em Dallas foi incrível, e ele entendeu que aquele era o jogador que ele sempre foi feito para ser. Quando um repórter perguntou que conselho daria a quem foi trocado várias vezes, o que ele respondeu? Bagley respondeu, abre aspas, eu diria que tem sido uma jornada, mas sou grato por cada momento dela. As coisas podem não sair do jeito que você quer, então, seja o que for que você faça, você tem que jogar com essa energia. Podemos afirmar que a carreira de Bagley fracassou? Bem, tecnicamente ainda não. Mas se você está no auge da sua carreira e é um jogador de apoio vindo do banco, sendo uma antiga segunda escolha do draft, também não dá para dizer que a carreira dele foi um sucesso. Mesmo que Bagley melhore a ponto de manter seu lugar na NBA por muitos e muitos anos, ele sempre será comparado ao Luka. Tudo o que ele fizer será visto por esse prisma. Darko Milicic. Sempre que a NBA te dá o apelido de charuto humano da vitória, não precisa de mais explicações. Milicic, desde o momento em que pisou em uma quadra da NBA, deixou dolorosamente claro que não pertencia ali. Mas por que os Pistons acharam que escolher esse garoto de 18 anos da Iugoslávia era uma boa ideia? Na maioria dos casos, quando você deposita sua confiança em um prospecto internacional, ele provavelmente pelo menos dominou a concorrência em seu país de origem. Dirk Nowitzki, aos 18 anos, já fazia 28 pontos por jogo em um time profissional na Alemanha antes do draft. Já o Darko Milicic nem era tão impressionante antes do draft. Esses são os números dele quando jogou na Iugoslávia. 5 pontos por jogo em um ano e 9 em outro. Ele nem chegava perto de ser o melhor jogador do próprio time, então a ousadia dos Pistons em escolher um jogador como ele foi quase totalmente baseada no potencial dele. Esse potencial incluía um pivô de 2,13 metros e 113 quilos com habilidades que lembravam o grande Arvydas Sabonis. Darko gerou bastante expectativa quando arrebentou nos treinos antes do draft, que aparentemente chegaram ao status de lendários. Um único treino com Detroit os incentivou a escolhê-lo com a segunda escolha. Na época estávamos jogando contra o Jersey nos playoffs e ele fez um treino que foi inacreditável. No entanto, o verdadeiro motivo dele ter sido escolhido tão alto pode ser atribuído a um homem chamado Will Robinson, um olheiro que trabalhou para os Pistons por 28 anos. Ele foi quem mais elogiou Darko naquela época, o que levou a essa citação infame. Ele vai dominar o jogo, vamos ter que construir uma nova arena. A única coisa que poderia destruir um garoto como esse é uma mulher. Esse garoto vai ser uma estrela, ele mede cerca de 2,3 e joga como um armador. Esse garoto é especial. Cara, pela descrição do Will Robinson, parecia que ele era o Nikola Jokic no ataque e o Victor Wembanyama na defesa. Ele observou o garoto e o promoveu bastante. Milicic não precisou de uma mulher para arruinar sua carreira, pois nunca teve uma de verdade. Acho que muitos não percebem que Darko foi o mais jovem escolhido na primeira rodada da classe de 2003. Na verdade, ele era 6 meses mais novo que LeBron James e completou 18 anos uma semana antes do draft. Ele já era um jogador em desenvolvimento na Europa, então mudar para um novo país, com outra cultura de basquete e uma barreira de idioma, é um grande obstáculo, especialmente para um adolescente. Sem contar que, enquanto todos os seus colegas como LeBron, Melo, Dwyane Wade e Chris Bosh tiveram sucesso imediato, Darko ficou esquecido no final do banco dos Pistons. Isso com certeza deve ter afetado o psicológico dele. Apesar de conquistar um título na temporada de estreia, ele não teve influência nisso.
Atuando como advogado do diabo, ele permaneceu uma década na NBA, jogou quase 500 partidas e ainda teve chances em Minnesota no fim da carreira. Como pivô titular na temporada, essa foi sua melhor chance. Era visível que a defesa dele às vezes funcionava, o passe se destacava e até o jogo de costas para a cesta parecia muito bom. Nenhuma dessas habilidades dele surgia simultaneamente. O que o Wolves percebeu foi que mesmo aos 27 anos, Milicic ainda estava aprendendo o básico. Ele ainda era muito inexperiente e já era tarde demais naquela altura. Jogadores europeus costumam ser escolhidos no draft e só vão para a NBA anos depois. Acho que ele poderia ter ficado mais tempo lá para aprimorar seu jogo. Os Pistons, disputando o título nos anos 2000, não tinham tempo para testar um jovem como ele. Se Mirotic jogasse mal, seria simplesmente retirado do jogo. Cada vitória na temporada regular era crucial para garantir mando de quadra nos playoffs, sem margem para erros. Se ele tivesse ficado mais 1 ou 2 anos na Europa antes de vir, talvez fosse melhor, quem sabe. Darius Miles, como a terceira escolha geral no draft de 2000 vindo direto do ensino médio, tinha todas as ferramentas que você gostaria em um ala dos dias atuais. Alto e ágil, com 2,6 metros defendia perímetro e garrafão. No ensino médio, teve média de mais de 7 tocos por jogo, devido ao alcance e atletismo impressionantes. Ele era muito versátil. No terceiro ano do ensino médio, atuou como armador ala e teve média de 9 assistências por jogo. Darius Miles possuía as ferramentas físicas e habilidades para ser o próximo grande superstar da NBA. Em vez disso, ele ficou conhecido pelo oposto. O nome Darius Miles ficou para sempre gravado na história da NBA como o exemplo de todos os alas superatléticos que fracassaram na liga. Ao ver um cara como ele no draft, sempre há uma leve hesitação em nossa mente. Será que ele é realmente tão bom assim? Ele ter saído direto do ensino médio aumentou o risco. É comum jogadores desse perfil se tornarem decepção. Para Darius Miles, nem sempre foi assim. Nos primeiros anos, Clippers e Cavs deram a ele muitos minutos para ver do que ele era capaz e a resposta foi não muita coisa. Agora, contra profissionais, Darius Miles não tinha a habilidade de NBA. Seu arremesso era ruim e o passe inexistente. O controle de bola dele não era bom contra defensores reais. Até mesmo sua defesa, uma área que depende principalmente de esforço e capacidade física, Darius Miles havia mostrado bons sinais, mas a constância no trabalho nunca esteve presente. Quando seu ataque falhava, ele desanimava e seu esforço defensivo variava a cada jogo. Isso deixava seus times sem recursos e, como Michael Beasley, faltavam fundamentos. O momento mais marcante e polêmico foi quando LeBron James chegou a Cleveland e Darius Miles pensou ser melhor que ele, achando que não precisavam do Bron. Eu não acho que você pode simplesmente trazer um jogador do ensino médio e realmente achar que seu time vai mudar assim de uma hora para outra. Depois piorou quando Miles fez cirurgia de microfratura no joelho em 2006. Se você não sabe, a cirurgia de microfratura foi proibida na NBA porque a taxa de recuperação era péssima. Além de Amar'e Stoudemire, não lembro de mais ninguém que voltou à boa forma após cirurgia de microfratura. É um procedimento muito invasivo e, para Miles, os joelhos não se recuperavam. Ele perdeu 2 temporadas inteiras no que deveriam ter sido os melhores anos da carreira dele, porque antes disso, ele estava em uma trajetória positiva em Portland. Essa lesão, ou mais especificamente essa cirurgia, basicamente acabou com a carreira dele. Ele tentou voltar, mas obviamente ele não conseguia mais jogar. Com o restante do seu atletismo drenado do corpo, não havia mais nada que o mantivesse na NBA. Essas foram algumas das habilidades mais únicas e exclusivas já vistas na NBA. Ainda assim, por um motivo ou outro, eles nunca conseguiram se acertar e alcançar o nível que os fãs esperavam. Me diga o que você acha na seção de comentários. Você consegue pensar em outros jogadores que se encaixam no tema deste vídeo? Me conte nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!